Vamos ver então, gurizada, ó. Outra questão, plano inclinado. Aqui a gente tem a massa do bloco, o bloco da massa. Beleza? E esse exercício, ele pede para a gente analisar 5 afirmativas e dizer qual delas que é a errada, né? Beleza. Aqui eu já destaquei para nós as componentes do nosso peso. A gente tem a componente do peso na direção paralela à inclinação do nosso plano, que é a componente x. E depois a gente tem a componente do peso, que eu chamei de y, que é perpendicular ao plano. Tá bem, gurizada? E cada componente do peso corresponde a um cateto do nosso triângulo retângulo ali. A gente vê que a componente do peso que é perpendicular ao plano, ele é o cateto adjacente em relação ao teto. E a componente do peso que é paralelo ao nosso plano, a gente vê que ele é nosso cateto oposto, tá? Interessante a gente ter isso em mente. Beleza. Vamos analisar aqui, gurizada. Vamos ver se vai aparecer que tá meio escuro. Qual que tá errado, ó. Letra A ali, ó. À medida que a inclinação do plano com a horizontal cresce, a componente da força-peso paralela ao plano também cresce. Ele está falando o seguinte: imagina que esse aqui é o nosso plano, ó. Essa aqui é a parte horizontal, tal qual está ali, ó. A parte horizontal é o canetão e a parte inclinada é essa caneta preta aqui, ó, que é aquela parte lá, ó. Tá? O exercício está falando o seguinte: à medida que o ângulo, esse ângulo, ele aumenta, a componente do peso que é paralelo ao plano. Qual é a componente do peso que é paralelo ao plano? Tá lá, ó, essa aqui. Então, à medida que o ângulo aumenta, a componente do peso paralela ao plano também aumenta. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Porque olha só, analisando uma angulação de 0 graus a 90 graus, o que acontece, gurizada? O seno de 0 é 0. Mas quando esse ângulo chega a 90 graus, o seno de 90 é 1. Então a componente do peso em x é exatamente o valor do peso. Ou seja, a componente do peso x assume o valor do peso. E note que quando isso acontece, quando o ângulo ele é de 90 graus, o sistema ele fica assim, ó. Tá? Aqui, ó, a parte horizontal, a parte vertical do plano aqui, ó. Ele inclinou tanto, o sistema inclinou tanto, que ficou esse ângulo reto aqui, ó. E o peso, consequentemente, ele cai. Fechou, gurizada? Então tá certo essa primeira afirmativa aí. A letra B. Vamos ver. Ler junto com vocês aqui, olha lá, ó. Quando a inclinação do plano com a horizontal for de 30 graus, a componente da força-peso paralela ao plano terá um valor igual ao valor da metade do peso do bloco. Será que isso é verdade? Ele está falando assim, gurizada, ó. Quando esse ângulo aqui assume 30 graus, a componente do peso x vai ser igual à metade do peso. Vamos ver? Olha só. Peso x é igual a P vezes o seno, então, de 30 graus. A gente sabe que o seno de 30 graus
equivale a meio. Então realmente é, ó, peso x é P vezes meio, isso aqui é P dividido por 2. Então realmente está certo. Quando o ângulo lá, ó, for de 30 graus, a componente do peso em x, que é paralela ao plano inclinado, vai corresponder à metade do peso. Tá certo. Vamos ver a letra C. Para que a componente da força-peso, paralela ao plano, tenha o mesmo valor que a componente perpendicular ao plano, é preciso que a inclinação do plano seja de 45 graus. Ele está falando o seguinte, ó. Para que a componente Px seja igual à componente Py, o valor do ângulo, que é igual àquele carinha lá, tem que ser igual a 45 graus. Então, θ é igual a 45 graus. Será que está certo isso aqui? Vamos analisar para os dois casos, ó. A componente Px e a componente Py. E realmente é igual, gurizada. Por quê? O seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus, eles são iguais. Vou colocar aqui em cima, ó, seno de 45. Ele é igual ao cosseno de 45. E ambos equivalem a raiz de 2 sobre 2, gurizada, tá? Então aqui, em cada relação trigonométrica, a gente vai colocar a raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar peso vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui também, ó, peso vezes raiz de 2 sobre 2. E eles são iguais. Realmente, essa letra C está certa, né? Olha só a letra D. Para um ângulo de 60 graus de inclinação, a componente da força-peso paralela ao plano será de raiz de 3 do peso do bloco. Vamos ver se isso aqui é verdade. Então, quando o ângulo assumir um valor de 60 graus, ele está falando que isso aqui implica que a componente do peso paralela ao plano vai ser raiz de 3 vezes o peso. Isso aqui está certo? A gente sabe que o seno de 60 graus, ele é a raiz de 3 dividido por 2. Ele é a raiz de 3 dividido por 2. Portanto, a nossa componente do peso em x ficaria peso vezes raiz de 3 e tudo dividido por 2. E não somente raiz de 3 vezes o peso. Beleza? Então a alternativa errada é a letra D. E a letra E, para a gente finalizar ali, ó, o peso do bloco, o peso que o bloco tem, ele vai ser sempre o mesmo, independentemente do ângulo de inclinação do plano. Isso aqui está correto, tá? O peso do bloco sempre vai ser massa vezes a gravidade, sempre. Esse é o peso do bloco. Agora, as componentes do bloco vão ser modificadas quando for modificado o ângulo, tá? O ângulo que leva em consideração o plano inclinado e o plano horizontal. Certo, gurizada? Então, qual que é a alternativa que está errada? É a letra D.